Olá, seja muito bem-vindo de volta. Então, antes de iniciarmos a nossa próxima aula, eu quero te perguntar, como é que você tem acordado? Lembra da atividade que eu sugeri? Os primeiros minutos do dia ditam o ritmo do seu dia? Então, como é que você tem realmente acordado? Desligou o despertador no celular e se perguntou, como é que eu estou? Você tem feito isso? Por que eu estou te perguntando? Porque muita gente quer ter o resultado, mas poucas pessoas realmente fazem o que tem que ser feito. Então, assim, resiliência tem a ver com o músculo, é uma competência, precisa de treino. Então, uma das primeiras atividades é essa, como você inicia o seu dia. Lembra, quanto mais rápido você se perceber, mais rápido você se gerencia. Então, neste momento, como é que você está agora? Pare o vídeo por um minutinho, faça respirações profundas e se perceba. Se pergunte como é que eu estou agora. Faça isso. Percebeu alguma diferença? Porque essa atividade, se não for feita, ela vai ficar só na teoria. E aí o que acontece? Tem uma frase do Jack Welch que eu gosto muito, que é: mude antes que você precise. A vida vai te enviando sinais. Alguns pequenos, outros maiores. Se você não está atento, o que acontece? Ela vem e te atropela. Então, um dos grandes exercícios é esse. Perceber, antecipar, antes que aconteça. Então lembre, mude antes que você precise. O primeiro passo é se perceber. Como é que você iniciou o seu dia? Ok? E eu deixei uma tarefa. Lembra, você tinha que se elogiar. Como é que foi fazer isso? Como é que foi? Você fez? Então, se você encontrasse com você agora e te pedisse, liste, você tem 1 minuto para listar 10 elogios para você mesmo. Então, faça esse exercício agora. Vamos ver como é que vai ser? Como é que foi? Você conseguiu fazer? Porque se você fez a tarefa, fica super fácil, 10 elogios é moleza. Mas se você não fez, vai ser mais difícil. Então, mais uma vez, você quer mesmo ser mais resiliente? E agora eu vou pegar num ponto super importante. Então, eu brinco sempre com meus alunos. Prepare o seu coração, que pode doer. Que é, o que você ganha e o que você perde, não sendo resiliente? Quando eu faço essa pergunta para os meus clientes, eles falam assim, que isso, Iracema, tá louca? Eu só perco não tendo resiliência. Então, eu descobri isso muitos anos atrás. Todos os comportamentos que nós só temos porque ganhamos algo. E algo super importante. Vamos começar pelo mais fácil. O que você perde não sendo uma pessoa resiliente? Vamos lá. Autoconfiança, autoestima, inteligência emocional, porque você explode ou implode, credibilidade, liderança, reconhecimento, produtividade, oportunidades. Se você perde produtividade, oportunidades, no final das contas você perde o quê? Dinheiro também, não é? Então, isso são apenas algumas questões da resiliência. Mas o que se ganha não tendo resiliência? Esse é o exercício mais difícil e precisa ser investigado. Ganha, e às vezes ganha algo e não é consciente, tá? Você não faz de propósito, porque às vezes você ganha algo que está te estruturando. Então pare e reflita. O que você ganha não tendo resiliência? Uma das coisas que surge é a questão do, querendo ou não, eu ganho atenção. Porque eu caio, aí vem alguém cuidar de mim. Eu reclamo, aí eu recebo atenção. Sem julgamento de certo e errado. Esse é um dos ganhos, quando não se tem resiliência. Mas você percebeu quantas coisas se perdem? Então assim, essa não é uma questão fácil. Ela precisa ser digerida, precisa parar, para o vídeo, pense a respeito, depois volte novamente, reflita, porque quanto mais você conseguir refletir sobre isso, mais insights você vai ter.
E quanto mais rápido você perceber o que você realmente está ganhando, mais você consegue mudar. Porque isso é uma das propostas do coaching. Quanto mais rápido eu me percebo, mais rápido eu consigo mudar. Então assim, não tem problema se você quiser levar um tempão fazendo esta atividade apenas. Mas ela é fundamental. O que você ganha com esse comportamento que racionalmente você rotula como negativo, não tendo resiliência? Ok? Então é mais uma dica para você refletir, porque o trabalho da resiliência e até a próxima questão. Então como é que eu desenvolvo a resiliência de alguém? Tem 2 níveis esse desenvolvimento. O primeiro, que é esse que eu estou falando agora, a reflexão, que é a instrução. Eu estou falando sobre resiliência, estou trazendo questões sobre resiliência para você começar a refletir. Porque muitas respostas você já tem. O que é que você não faz? Que a maioria também não faz. Para olhar para isso. Porque, honestamente, com que frequência você para e pensa assim, peraí, o que não está dando certo? Deixa eu realinhar esse curso. Quase nunca, não é? Então, como é que você vai ter um resultado diferente se o seu intelectual caminha muito diferente da sua ação? Quer dizer, eu penso, eu quero ser mais disciplinado, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser reconhecido, eu quero ter sucesso, ou eu quero ter tranquilidade, eu quero saber gerir meu tempo. Pensar é lindo, não é? Como diz o meu professor de coaching, o Randy Di Stefano, ele fala o seguinte, querer, tem 7 bilhões de pessoas nesse planeta que querem. Por que eles não conseguem? Porque o querer é apenas um passo desse caminho. Tá, eu quero, mas o que realmente eu faço em relação a este querer? E dos exercícios, uma das propostas é essa, olhar para a distância entre o que eu digo que quero, que pode ser que eu queira mesmo, e o que efetivamente eu faço. Então, o primeiro nível da resiliência é a instrução, e aí vem para a prática, é onde nós vamos para exercícios, mas agora o foco é no pensar. E eu gosto muito que eu vou usar 2 instituições, que é o curso de extensão que eu fiz na Universidade de Harvard, de 3 semanas, e a abordagem do ICI, Instituto de Coaching Integrado. Então, primeiro, vamos melhorar a sua capacidade de pensar sobre o assunto e, principalmente, de pensar sobre você. Então, continuando com essa reflexão sobre o pensar. Segundo Paulo Freire, a educação tem a função de libertar, de abrir a mente, de conscientizar e fazer com que as pessoas reflitam sobre as suas ações e tomem seu lugar de protagonistas de suas próprias histórias. Se tornar dono do próprio destino. Então, o que é essa educação? É justamente isso que a gente está fazendo agora. O que eu estou fazendo com vocês? Estou compartilhando um conhecimento que fez sentido para mim, primeiro, que eu utilizei na minha vida e que eu sinto que pode agregar para a vida de muita gente. A primeira coisa que eu estou fazendo, compartilhar conhecimento. Então, o que é a psicologia? Vamos lá, trazendo da psicologia, o que ela diz sobre a forma de interpretar os eventos. De acordo com Tim Beck e Albert Ellis, o comportamento deriva da interpretação dos eventos e situações, e não das situações em si. Pare e se lembre de um evento ruim, onde tinham várias pessoas junto com você. Perceba as diferentes reações naquele momento, a sua e das outras pessoas. Para você, pode não ter sido nada. Para o outro, pode ter sido o fim do mundo. Tem um exemplo que eu gosto muito. Tem pessoas que batem, não tem quando bate o dedinho na cama ou na mesa e, nossa, dói pra caramba. Tem gente que quebra o dedinho e nem percebe. Tem pessoas que vão trabalhar com esse dedo quebrado. Tá doendo, mas eu vou trabalhar. Tem gente que por causa do dedinho pega atestado, não vai trabalhar porque tá doendo demais. Então, primeira coisa é perceber, geralmente, como é que você interpreta o que te acontece, o que te derruba mais. Vou te pedir agora o seguinte exercício.
pare uns minutinhos agora e liste quais foram os eventos ruins que te aconteceram. Liste pelo menos assim, de 5 a 10. Pare o vídeo e faça uma lista de 5 a 10 eventos que mais te impactaram, eventos ruins, ok? Dá uma olhada agora para esses eventos. Todos eles, como é que você lidou? Olhando para eles hoje, eles realmente foram tudo isso que você sentiu? Eu tenho certeza e posso te garantir que mais de 50%, com exceção, gente, me perdoe, com exceção de morte ou uma doença muito grave, isso são tragédias. Então, eu não esqueci de mencionar isso. Mas com exceção das tragédias, os outros eventos, eles realmente necessitavam de toda aquela dor, de toda aquela reação? Essa é uma excelente atividade para testar resiliência. Como é que você geralmente reage a um evento? Porque uma das grandes atividades da resiliência é ser capaz de, ao invés de reagir, agir. Porque, como diz o meu psicólogo, gente, e quando ele me falou isso, eu confesso que eu fiquei odiando ele assim por uns 2 meses. Não existe vida sem dor. O que nós precisamos? Nos capacitar para lidar com essa dor. Então, olhe para os eventos. Ainda vou te pedir mais uma coisa. Perceba o quanto eles te ensinaram. O quanto eles te tornaram uma pessoa melhor. Percebe? Então, nada do que nos acontece é em vão. Tudo tem um propósito, mas depende de como eu olho para isso. Depende de como eu lido com isso. E esse aprendizado vem lá de trás, gente, assim como a inteligência emocional. Como é que você lida com as suas emoções? Que as emoções são um dos fatores mais importantes da resiliência também. Mas você aprendeu a lidar com as situações com quem te criou, lá atrás. Qual que é a boa notícia? Que se você aprendeu a lidar com as situações ruins, a ser mais pessimista, a se descontrolar emocionalmente, significa que você pode aprender outro modo de funcionamento. Significa que você pode substituir. Mas qual que é o primeiro passo? Para você conseguir substituir algo, você precisa reconhecer. Então, essa lista serve como isso. O primeiro passo para você reconhecer. Ok, geralmente, como é que eu lido com as situações? Qual é o meu nível de drama? O que me derruba mais, o que me derruba menos? Não tem resposta certa e errada. Ah, porque acontece alguma coisa no trabalho, isso não me abala tanto. Se acontece alguma coisa em casa, com meu marido, com meus filhos, isso me acaba, isso me arrasa. Mas tem gente que é o contrário. Tem gente que acontece alguma briga com o marido, sai de casa, esquece, vai trabalhar, lida com tudo. Mas se acontece alguma coisa no trabalho, isso estraga. Então, olhe para isso, como é que você lida com as adversidades, com os problemas? Mais uma vez, é o reconhecimento. Então, vou falar também, ao longo deste caminho, do QA. QA é um termo cunhado pelo Paul Stoltz, que é um dos grandes estudiosos de resiliência, que significa quociente de adversidade. Como é que você lida com problemas? Então, ajudar as pessoas a terem uma vida sustentável, se manterem no sucesso. E o sucesso aqui não é só na área profissional, é você como um todo. Como é que você funciona? Por isso que eu trouxe a pergunta antes. O que te afeta mais? Pessoal? Profissional? O que te derruba? Só você pode dizer. É importante parar e pensar sobre isso. Então, como é que eu desenvolvo essa capacidade? Eu gosto muito dessa frase. Ser feliz não significa viver de forma tranquila. Dá trabalho. Precisamos encarar os desafios para ser feliz. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Perceba como é que você funciona.
Geralmente, as questões te atropelam ou você consegue parar e respirar alguns minutos antes de reagir? Honestamente, hoje, se você fosse responder a esta pergunta, eu quero ser feliz ou eu quero ter razão? Você respondeu, não respondeu? Mas eu vou te perguntar uma outra coisa importante. Você está falando isso racionalmente, mas no dia a dia, é isso que acontece? Vou te dar alguns exemplos para você perceber se você é um ou se você é outro. Você interrompe as pessoas quando elas estão conversando para dar a sua opinião? Você escuta quando o outro está dando a opinião? Você bate boca, tentando ter razão e não conseguindo se colocar no lugar do outro? Você explode? Ou você vira as costas e não dá chance para outra pessoa de argumentar, de conversar? Percebe? Como é que realmente você funciona? Quão próximo você está de ser feliz ou ter razão? Percebe? Isso faz uma diferença enorme no seu rendimento, no seu dia a dia. Você vai ver como você vai se estressar menos, principalmente se você colocar esta frase como lembrete, ou no seu celular, ou no seu trabalho. Eu quero ser feliz ou eu quero ter razão? Mesmo. Ter uma vida confortável ou ser feliz? Quanto mais conforto eu quero, mais baixa é a minha resiliência. Olha que sério isso. Querer é poder. Isso é só um mito. É só uma expectativa. Poder é tirar o bumbum da cadeira e encarar os desafios. Sem resiliência, não conseguimos atingir os nossos sonhos, metas, o que realmente a gente quer. Sem resiliência, a minha performance é muito baixa. Por quê? Porque qualquer coisa vai me derrubar. Qualquer vai me levar. E eu sempre digo isso. A falta da resiliência faz com que eu entregue de bandeja a minha vida preciosa para trânsito, para discussões. Por quê? Porque a inteligência emocional, que é a responsável também por isso, está ligada à resiliência. Quanto mais eu me trabalho emocionalmente, mais resiliente eu sou. Então, mais uma vez, perceba como é a sua resposta diante dos eventos ruins, desafiadores da vida. O que Paul Stoltz descobriu e que foi extraordinário? Quando ele foi fazer o pós-doutorado dele, ele foi pesquisar grandes líderes resilientes. Sabe o que ele descobriu? E eu fiquei surpresa também, porque eu pensei, as pessoas mais resilientes, os grandes líderes, eles provavelmente tiveram uma boa educação, tiveram uma família estruturada, mas não, pelo contrário. A maioria dos grandes líderes vieram de famílias desestruturadas, abusivas. Aí eu fiquei pensando, falei assim, mas é claro, eles estão levando porrada desde cedo. Aprenderam a se comportar. Só que sabe qual é a notícia triste disso? A maioria das pessoas permanecem na dor. A maioria das pessoas permanecem no caos. Por quê? Porque fica demais. E elas não sabem lidar com isso. E a resiliência não é ensinada em escolas. A resiliência, a maioria das pessoas nunca tinha ouvido nem falar disso, não sabe que ela pode e deve ser desenvolvida. Então, fica na dor. Esse é até mais um dos motivos pela qual eu falo tanto sobre resiliência. Porque eu também tive várias situações ao longo da minha biografia. E eu percebo que quando eu comecei a estudar resiliência, a minha performance, o meu resultado, a minha forma de funcionar na vida melhorou demais. Então, as pessoas falam o seguinte, esse conhecimento, ele precisa ser estudado em escola. Ele precisa ser estudado, lido, falado sobre ele, por isso que eu ensino tanto resiliência. E meus filhos mesmo dizem, eu sou uma antes de ter estudado isso e uma depois, mas com a mesma história. O que mudou? Eu me preparei, eu me capacitei, eu busquei fazer alguma coisa para ter um resultado diferente. Então, não é simplesmente eu acordar e falar assim, não, hoje eu quero ser mais resiliente. Esse é um passo, é ótimo. Como eu já disse, querer todo mundo quer. Mas o que efetivamente eu vou fazer para me tornar mais resiliente? Lembrando que eu falei alguns minutos atrás,
reconhecer. Como é que eu lido com os problemas? Como é que eu lido com as adversidades? Como é que eu lido com a dor? Eu preciso reconhecer isso. O que o Paul Stoltz trouxe também que é extraordinário? Nós escolhemos a carreira, o local para trabalhar baseado na nossa resiliência. Se eu penso que eu não vou dar conta de lidar com problemas, eu tenho um trabalho mais simples, um trabalho mais tranquilo. Porque ele fala que um bom profissional passa em média por 23 adversidades ao longo de um dia. Se eu tenho um QA, uma resiliência baixa, eu vou viver em estresse constante. Então, mas como é que eu me capacito? Eu preciso lidar com Vou te dar 2 exemplos de profissionais altamente resilientes. Cirurgiões e empresários. As pessoas falam, mas espera aí, empresários? Sim. Por que muita gente fecha a empresa? Por que muita gente fale no Brasil? Porque não aprendem a lidar com os problemas, com os desafios. E vão se enfraquecendo, se enfraquecendo, se enfraquecendo. Porque um empresário, gente, para e pensa. Ele tem que dar conta, principalmente no início do negócio, de todas as áreas da empresa. Ele tem que ter pessoas, ele tem que saber contratar, ele tem que saber gerenciar, senão a rotatividade fica muito alta, ele tem que pagar conta, ele tem que ter ideias. Se ele não se capacita, ele vai viver em estresse constante, ele vai viver reclamando. E cirurgião, todo mundo já sabe. Eu preciso ter um nível de treino emocional, um nível de resiliência altíssimo, porque vão acontecer fatalidades, não vão? Mas eu não posso ficar nelas, eu tenho que caminhar, mover adiante, assim como nós. Você vai ter desafios, você vai ter dor. Lembra da frase lá do início do curso? Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com o que fizeram com você. Tem a ver muito com isso, é se capacitar para lidar com as adversidades, ok? O que ele descobriu também? Que as pessoas de sucesso ao longo prazo são parecidas independente do país. Eu achei isso fenomenal, que é o seguinte, por exemplo, eu nasci no Brasil, então eu tenho certos comportamentos, mas eu vou me trabalhando, vou me tornando mais profissional, chega num patamar, eu me torno parecida com o francês, com o japonês, com o italiano, com o inglês. Por quê? Porque a gente transcendeu o país de onde nascemos, ou seja, temos comportamentos parecidos, porque é uma raça humana, não é? Espalhada por esse planeta, então, com diferentes comportamentos dependendo de onde eu nasci. Cada país tem o seu desafio, e um dos nossos, se você nasceu no Brasil e se você é brasileiro, é lidar com a autoestima. O brasileiro tem a autoestima muito prejudicada, qualquer coisinha nos derruba. Por que o primeiro exercício que eu passei foi do elogio? Você precisa reconhecer a sua luz e a sua sombra. Porque se eu fico só me criticando, não sou capaz, eu sou menos resiliente, porque qualquer coisinha vai me derrubar, porque eu já vivo na média, eu sobrevivo. Percebe? Isso é muito sério. Enfim, o que o Paul Stoltz traz e que eu já falei, comecei a falar com vocês agora há pouco? O meu QA afeta o meu QI. Ou seja, se a forma como eu lido com as adversidades, se eu sei lidar bem com elas, na hora que o problema vem, eu consigo pensar. Mas se eu não sei lidar com os problemas, não adianta se eu sou PhD. Gente, eu tô careca de ver isso. Mestres, doutores, que você dá uma apertadinha neles, lá vai o título rala abaixo. Já era, não adianta nada ser doutor, pós-doutor, se não sabe lidar com as emoções, se não sabe lidar com as adversidades. A inteligência e o QI não significa de nada. Então, o que eu preciso, mais uma vez? Eu preciso treinar. Isso aqui, o que ele fala aqui é fenomenal. Existem pessoas com diploma universitário trabalhando com pessoas que têm apenas um 2º grau. Na hora da adversidade, ela trava e a outra entrega, acessa a capacidade máxima dela e entrega. Ou seja, potencial não ganha o jogo quem entrega. E o que ele diz também que é super importante?
Sucesso sustentável é aquele onde quanto mais a vida me dá problemas, mais eu aumento a capacidade de resolvê-los. E vou repetir aqui, vou deixar essa frase para finalizar essa aula. Sucesso sustentável é aquele onde quanto mais a vida me dá problemas, mais eu aumento a capacidade de resolvê-los. O que eu vou deixar de tarefa para vocês neste módulo? Eu gostaria que você anotasse. Pegasse um bloquinho de notas, um celular, um caderninho, o que você escolher. Anota os desafios, as dificuldades que você tem ao longo de um dia. Só anota isso. Sem julgamento. Eu devia ter feito isso. Eu devia ter feito aquilo. Não. Alterei a voz com fulano. Deixei para pagar o boleto em cima da hora, perdi o prazo. Esqueci a apresentação de dança da minha filha. Só lista as adversidades, para você ir percebendo o que elas têm para te ensinar, o que elas têm em comum, que mensagem elas estão te trazendo, ok? Fique bem e até a próxima aula.